De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza. E nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos que perder filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. A graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Alegre pelo 28º aniversário da nossa querida e amada igreja, segunda igreja congregacional aqui da cidade de Guarabira. E louvamos a Deus por esta bênção que Ele nos dá de congregar nessa casa. Eu fui chamado pelo Senhor aqui, me converti aqui o Senhor me resgatou, e pela honra e glória, para a honra e glória do Senhor, permaneço aqui até o dia de hoje, pela graça de Deus. Se não fosse o Senhor em minha vida, quem era eu? Mas o Senhor aprove me salvar e eu continuo aqui. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo de número 6, e versículo de número 17. Eu acredito que todos que frequentam essa igreja podem dizer como eu digo, né? Para mim tem sido uma bênção essa igreja. Para mim tem sido uma bênção. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor, pela vida dos irmãos nessa igreja, o qual tem sido bênção para mim. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 17. Todos acharam? Um versículo, diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Todos nós agora. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém. Vamos fazer uma breve oração, irmãos. Senhor Deus, Pai eterno, a Ti louvamos por estarmos aqui nesta noite, por mais um ano de aniversário dessa igreja. Ó Deus, nós Te louvamos porque só o Senhor é quem pode fazer essas coisas. Essa igreja não é obra de homens, ela não se levantou com a força de homens, mas foi o Senhor com o Teu Santo Espírito que moveu e quebrantou os corações. E há 28 anos que estamos aqui proclamando a Tua santa e gloriosa palavra. E eu louvo o Teu nome porque eu faço parte dessa história. Eu tenho aqui junto com os irmãos contribuído, aprendido, louvado o Teu santo nome, porque o Senhor está conosco aqui presente desde o primeiro dia e estará conosco aqui até a consumação dos séculos, Senhor. O Senhor continua salvando aqui nesta casa, o Senhor continua falando aos corações, o Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua operando maravilhas, Senhor. O Senhor continua usando homens aqui para a honra e glória do Teu nome. Obrigado porque o Senhor tem, Senhor, sido conosco, e o Senhor está conosco nesta noite, poderoso, com o Teu braço forte para salvar. Louvado seja o Teu nome. Amém. Irmãos, esse livro de Gálatas é escrito como a carta da liberdade. Até chegar nesse versículo 17, para o apóstolo Paulo dizer essa palavra, ele vem travando uma luta imensa aqui, uma luta grande, que até hoje, por incrível que pareça, essa luta permanece. Por quê? Porque só existe 2 tipos de religiões no mundo: a religião das obras, que é do diabo, e a religião da graça, que é de Deus. E os irmãos que conheceram o evangelho pela pregação do apóstolo Paulo, tinha lá pessoas não convertidas, pessoas que estavam
minando a cabeça dos irmãos para eles voltarem às velhas práticas. Os gentios que eram libertos, salvos, eles faziam uma guerra para eles circuncidar. E o apóstolo Paulo vem aqui travando uma luta e mostrando que somente Cristo basta. Cristo é suficiente para salvar ao mais vil pecador. Não precisa de outra coisa, solos Cristo, somente Cristo. E o apóstolo Paulo, depois de expor essa doutrina maravilhosa, ele dá uma assinatura, ele diz algo aqui que é irrefutável, que ninguém tem como dizer que é mentira. Ele diz: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aqueles falsos mestres que estavam lá, eles não tinham essa marca, mas o apóstolo Paulo tinha, e ele fala para eles: olha, eu tenho a marca de Jesus. Porque, irmãos, os homens precisam ver em nós essas marcas. Mas que marca? As marcas de Jesus em nós. Não outra coisa, mas as marcas de Jesus em nós. Então, baseado aqui nesse versículo, vamos falar de algumas marcas que o cristão tem que ter. E quando o apóstolo Paulo diz que de fato ele tinha as marcas de Jesus, nós lembramos, e eles lembravam, como o apóstolo Paulo escreveu lá aos Coríntios. Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27. Ele diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes apedrejado, melhor dizendo, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Que currículo do apóstolo Paulo, irmãos. É lamentável hoje em dia as pessoas chamarem para você aceitar a Cristo para melhorar a sua vida. Essa foi a melhoria que houve na vida do apóstolo Paulo. Sofreu pelo nome de Jesus, padeceu pelo nome de Jesus. Esse é o Evangelho. O Evangelho, ele não engana ninguém. Esse é o chamado de Deus, de Cristo para a gente. Ter essas marcas de Cristo em nós. Então, a primeira marca que vamos ver nesta noite é a marca da regeneração. A marca de nascer de novo. E é interessante, irmãos, porque a gente vê as pessoas não preocupadas com isso, mas a sua salvação depende dessa regeneração. Porque só aquele que nasce de Deus é quem pode herdar o novo céu e a nova terra.
Não é frequentar uma igreja que salva, embora o salvo frequenta a igreja, logicamente. Não é mudar de religião, mas é você ter um encontro com o Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, o poder de Deus na regeneração é maior do que o poder de criar. Quando eu digo isso, entenda o meu pensamento. Não que há algo difícil para Deus, não que há algo que Deus não possa fazer, ou algo que deixe Deus cansado por fazer, não. Mas olhando numa ótica humana, é algo mais difícil, porque Deus do nada fez tudo. Mas na regeneração, Deus pega algo podre, algo que não serve para nada, algo destruído, algo contaminado, algo pecaminoso, algo destruído, algo que está em morte, e Ele traz para a luz. Ele salva, Ele dá uma nova vida, e Ele só não dá vida, Ele dá uma vida abundante. Salvação, como eu falei, não é troca de igreja. Salvação é uma colisão com Deus, a regeneração, melhor dizendo, é um encontro com o Senhor. O exemplo é o apóstolo Paulo, irmãos. Por isso que ele diz: eu trago as marcas de Cristo em mim. Paulo, ele não mudou de religião, simplesmente. Ele não mudou o seu discurso, ele não mudou suas palavras, mas ele teve um impacto com o Senhor. Quando ele ia naquele cavalo, o Senhor disse: Paulo, chega, Paulo, agora tu vai ver o que te importa sofrer pelo meu nome. E ele se encontrou com o Senhor, e nunca mais, escutem o que é que eu estou dizendo, você que já tem tantos anos que se diz que é crente, nunca mais aquele homem foi o mesmo. Ele mudou, a cada dia ele cresceu, a cada dia ele evoluiu, a cada dia ele se dedicou mais à causa do Senhor. Ele não regrediu, ele não retrocedeu. Esse impacto extraordinário que Jesus faz nas vidas dos homens, ao ponto que, da mesma força e empenho que ele tinha para perseguir a Jesus Cristo, ele usou essa força para falar desse amor que o alcançou. Ele se esforçou com todas as suas forças para pregar Jesus Cristo e esse crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Nascer de novo, podemos comparar com uma metamorfose. É como uma borboleta, uma largata, quase não saí, irmãos. Uma largata, ela é um animal, vamos dizer assim, sem nenhum atrativo. Você olha, você não vê nada, você tem nojo, asqueroso. Mas quando ela sai, quando há transformação, todo mundo diz: como é belo a borboleta. As cores dela é extraordinária. Assim é o novo nascimento. Ele vem de dentro para fora. Você é uma nova criatura, você tem outra perspectiva, você enxerga algo que você nunca enxergava. Os homens olham para você e vê algo que nunca viu, algo que somente Jesus é quem tem o poder para fazer. Nenhuma religião no mundo tem, nenhum pastor tem, ninguém tem, mas Jesus ele tem. Eu sempre falo esse exemplo, sabe, irmãos, que eu aprendi com o pastor Paul Walsh. Muitas pessoas dizem: não, eu creio, eu amo a Jesus. E eu falei esse exemplo aqui outrora e vou falar novamente, que eu sei que os irmãos não lembram. Fui convidado pela nossa
Irmã Paula. É o que, Paula? Você é tenente, capitã? Capitão, olha mesmo. Fui convidado pela nossa irmã para trazer essa breve palavra aqui. E ela dissesse, irmão Mazuco, vai ser de 8 horas. E eu chegasse aqui de 8h30. E ela dissesse, mas Mazuco, irmão, você falhou com o compromisso. Eu digo, Paula, me perdoe, Paula. Me perdoe por chegar atrasada, porque quando eu vinha na minha moto, uma carreta carregada de cimento passou por cima de mim. E além dela passar, ela foi e voltou 2 vezes. E eu só consegui chegar agora. Com certeza, Paulo iria olhar para mim e iria dizer, presbítero Mazuco, ou você está louco, ou você é um grande mentiroso. Porque não tem como uma Scania carregada de cimento passar por cima de você e você estar aqui nesta noite. Irmãos, de fato, quem é mais poderoso, irmãos? Uma carreta carregada de cimento ou o Deus que criou todas as coisas? O Deus que criou todo o universo, o Deus que colocou limite no mar, o Deus que do nada fez tudo, o Deus que sabe as estrelas todas pelo seu nome. Não tem, entenda, irmão, não tem como você ter um encontro verdadeiro com Deus e não ser mudado, não ser impactado, suas vontades não ser mexidas, o seu amor pela igreja, não tem amor pela igreja, não tem, irmãos, porque Jesus morreu pelo corpo, não tem como você ser impactado por Deus e continuar o mesmo, não tem. Se você pensa que pode ser assim, é o diabo quem está lhe enganando. Não, essa palavra não faz parte do Evangelho de Jesus. Não tem. Conversão não é uma melhoradinha, não é uma mudança do vocabulário, é uma transformação radical. Nós transformamos em filho de Deus, somos uma nova criatura, as coisas velhas passaram, um novo homem surge pelo poder ressuscitador de Jesus Cristo. Esse poder alcançou você? Essa é a pergunta nesta noite. Esse poder alcançou você? 3 características, irmão, de um regenerado. Ele muda a sua relação com Deus. Antes, ele só procura Deus na enfermidade, para barganhar, é irreverente, o ignora, não teme, mas agrada aos homens do que a Deus. Esse é o homem que não nasceu de novo, mas o que nasceu de novo, ele ama as coisas de Deus, ele ama estudar a palavra de Deus, ele ama vir à igreja e aprender das coisas de Deus, ele ama falar de Deus, ele ama orar, ele ama ficar no seu quarto chorando aos pés do Senhor, porque ele foi impactado por esse Senhor. Não tem como ele não viver assim. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para a gente viver a nossa vida, mas a vida de Deus. Tudo o que o regenerado faz passa por Deus. Ele quer glorificar a Deus. Ele vive porque ele ama o Pai, Filho e Espírito Santo. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Tudo por Ele, para Ele e nada sem Ele. Segunda coisa, Ele muda. Essa é a segunda característica do regenerado. Ele muda a sua relação com o pecado. O homem que não tem Deus, ele comete pecado deliberadamente. Ele vive a vida tendo prazer no pecado. Ele ama fazer tudo aquilo que Deus não gosta.
Ele vive fazendo toda a atrocidade de pecados. E no fim do dia ele ainda diz: obrigado, meu Deus, veja que tragédia. Esse é o homem sem Deus. Ele não teme. Ele vive uma vida total de desobediência. Mas aquele que foi impactado por Deus, ele odeia pecar. Ele odeia transgredir a lei do Senhor. Ele odeia aborrecer ao Senhor. Ele odeia fazer as coisas ao contrário que Deus pede para nós. Ele quer viver uma vida santa, uma vida irrepreensível. Ele quer viver uma vida marcada pela justiça e não pela iniquidade. Ele quer viver uma vida santa. Ele odeia o pecado. Ele se esforça, sabe, irmão, mais do que tudo na vida para não pecar. Ele não está preocupado em que ele vai comer. Ele não está preocupado em que ele vai alcançar na vida. Mas ele está preocupado com uma coisa: em não tropeçar, para não blasfemar o nome do seu Deus. Não há nada mais importante para um homem regenerado. Ele não quer pecar contra o seu Pai. Irmãos, é muito sério quando o apóstolo Paulo diz aqui: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele não está dizendo que traz uma marca de uma religião. Ele não está dizendo que traz a marca de um guru da sua religião. Ele está dizendo que ele traz a marca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós dizemos o mesmo: que nós não sejamos tropeço para os homens. Você não pode dizer que tem a marca de Cristo e viver uma vida deliberada do pecado. Você não pode amar pecado se você de fato foi impactado pelo Senhor. Você ama a palavra de Deus. Sabe, irmãos, o regenerado ele peca sem querer pecar, mas ele peca. O pecado que era uma alegria para ele, hoje é uma tristeza. Sabe, irmão, sabe quando é que um crente poderia ficar triste? Poderia, não deve. Quando ele peca, irmão. Se você conversa com muitos crentes, triste porque não vai para isso, triste porque não vai para aquilo, triste porque não comprou aquilo, triste porque não ganhou aquilo, triste porque seus desejos, suas ambições não foram saciadas. Mas ele não chora pelo pecado, ele não clama ao Senhor: Deus, me liberta desse vício triste que eu estou, de algo que eu estou fazendo que aborrece o teu nome. Mas não, triste porque não consegue coisas. Jesus não morreu para nos dar coisas. Jesus morreu para nos dar a vida e vida eterna. O mundo, os ímpios, eles têm coisa, porque Deus é bom. Mas um ímpio, um homem que não foi regenerado, nunca poderá entrar no reino da glória. Só aquele que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Ele não programa o pecado. O pecado é acidental. O pecado não é mais um estilo de vida para o regenerado. O estilo de vida agora é a santidade. Ele odeia pecar. Terceira coisa, irmãos. Terceira característica de um homem regenerado. Ele muda sua relação com o mundo, ou seja, sistema de crenças e valores regidos pelo diabo. Não há como haver essa amizade entre o reino de Deus e o reino do mundo. Não há como agradar a Deus e agradar o sistema. Não há como viver para Deus e viver para o mundo. Não há. Ou você vive para Deus, ou vive para o mundo. Ou melhor, ou morre para o mundo. Morre nesse mundo. Melhor, irmãos, Deus fez. Ou você morre para Deus e vai viver para o mundo. Antes da regeneração, seguíamos o sistema. Se o mundo faz, fazemos. Nos deleitávamos nele, no mundo, nas piadas imorais, roupas imorais, desejos imorais. E é isso, irmãos, que as pessoas estão enganadas.
Porque acham que a palavra de Deus está ultrapassada. Acham que ela mudou. Mas como disse o irmão Steve Larson, ele disse: tudo neste mundo está mudando. A sociedade está mudando. A cultura está mudando. Os valores estão mudando. Mas a palavra de Deus nunca muda. A verdade é eterna. O casamento do mundo não é um casamento do cristão. O que o mundo diz o que é casamento é abominação. O nosso casamento do cristão está aqui na palavra de Deus. O namoro do mundo não é o namoro do cristão. Quem dita o namoro do cristão é a palavra de Deus. Sexo antes do casamento é abominável a Deus. Isso é do diabo, não é de Deus. Fornicação, Deus nunca autorizou. Estamos em 2023. É do maligno quem faz isso. A palavra de Deus não autoriza. Ela é eterna, ela não muda. O casamento é como Deus está dizendo que é. Deixa o homem, o pai, sua mãe, junte a sua mulher e assim vivam eternamente. A lei não é do mundo para aquele que foi regenerado, mas a lei é de Deus, é a palavra de Deus. A criação de filhos não é como o sistema do mundo diz, não é como o mundo coloca, não é o pai temendo o filho, mas é o filho que teme o pai. Sabe, irmãos, o padrão de Deus não é o do mundo, e a gente tem que se acordar para isso. Outro dia, a minha filha de 10 anos, a Marjorie, estava querendo assistir um filme. Aí ela disse: pai, deixa eu assistir o filme. Eu não sei nem que filme era. Aí eu disse: filha, depois a gente vê isso. Aí ela disse: pai, o filme é para minha idade, é de 10 anos acima. E eu olhei assim, né? Depois eu veio a mente: filha, mas o padrão da Walt Disney não é o padrão da Bíblia, não. Não é porque ele está dizendo que é 10 anos, 12 anos, 15 anos, que está autorizado de 15, de 16, de 10 assistir. Não. É conforme a palavra de Deus disse. Se tiver cenas imorais, se não for algo que exalta o nome do Senhor, não. É do jeito que a Bíblia manda, não é do jeito que os homens mandam. Eu não sei se só acontece comigo, irmãos, mas eu vou contar outro relato. Novamente com a minha filhinha de 10 anos. Eu conversando com ela outro dia desse, e isso é sério, sabe, irmãos? A gente sorri, mas é sério. Eu conversando com ela outro dia desse, ela disse: pai, mas quando eu tiver 18 anos, aí eu já estou de maior, como se dissesse, eu já posso algumas coisas. Eu digo: minha filha, não pode nada. Entenda uma coisa, olha, eu nunca vou ser seu filho, e você nunca deixará de ser a minha filha. Se você tiver com 50, 60 anos, a palavra de Deus diz: honra pai e mãe, para que se prolongue os teus dias, e essa palavra nunca irá cessar. Não é 18 anos, não é 21 anos, não é com 30 anos. O filho deve honrar o pai em todo o tempo. Nunca irá passar. A palavra de Deus nunca passa. Nunca passa. Filhos que estão aqui, honrem os seus pais, obedeçam, sempre será o seu pai. E pai nunca provoca os seus filhos. Então, veja bem, quando duas coisas são contrárias ou diametralmente opostas uma à outra, receber uma delas é rejeitar a outra. Se você recebe a Cristo, automaticamente você rejeita o mundo. Já que não há afinidade ou amizade entre o evangelho e o mundo, receber evangelho é rejeitar o mundo. Isso demonstra o quão radical, é muito romantismo hoje, irmãos.
é muito romantismo. Não, Deus entende. Deus quer que seja conforme a palavra dele. Deus não abre exceção. Não há romantismo. O evangelho é radical. Receber e seguir a chamada do evangelho é rejeitar tudo o que pode ser visto com os olhos e, em troca, segurar em suas mãos tudo que não pode ser visto. É rejeitar a autonomia pessoal e o direito de se autogovernar para se escravizar ao Messias, que morreu há 2000 anos atrás como um inimigo do Estado e blasfemador. É rejeitar a maioria dos seus pontos de vista, a fim de se juntar-se a uma minoria censurada e aparentemente insignificante, conhecida como igreja. É arriscar tudo nesta singular e única vida, na crença que esse profeta crucificado é o Filho de Deus e Salvador do mundo. Receber o evangelho não é meramente orar convidando Jesus para entrar em seu coração, mas é deixar o mundo de lado e abraçar plenamente as reivindicações de Cristo. É um ato radical, irmãos, que dói, que fere, que machuca, mas o Senhor sara, Ele liberta. Irmãos, nunca vi até hoje alguém dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nenhum guru de nenhuma outra religião, somente o Salvador Jesus Cristo é quem diz isso. Porque só Ele é quem pode nos aliviar, só Ele é quem pode nos dar alegria, só Ele é quem pode nos encher de toda a sua glória. Estamos só no primeiro ponto, irmãos. Segundo, os irmãos lembram do primeiro ponto, do que é ter a marca, é ser uma pessoa regenerada. Amém? Segundo ponto, irmãos, é ter uma relação de amor com a Trindade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, não há algo que nos motiva mais a estar sofrendo, padecendo, reunidos, evangelizando, orando, lendo Bíblia, perdoando, amando, do que a cruz de Cristo. Se você olha para a cruz, se você entende o que Jesus fez na cruz, por mim e por você, não tem como você não se alegrar e como não amar. Se o que motiva você a vir nesta noite, ou está procurando Deus, seja por uma cura de enfermidade, seja por uma vitória, seja por problema financeiro, seja por qualquer outro motivo, você é um idólatra e você precisa crer e se arrepender no nome de Jesus. Porque não há algo mais que impacta um homem do que ele entender do sacrifício que foi derramado ali naquela cruz por nós. E foi isso que motivou o apóstolo Paulo. Ele disse: eu sou o pior dos pecadores, mas Jesus o libertou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aonde tinha morte, Jesus trouxe vida. Aonde tinha trevas, Jesus trouxe luz. Aonde havia perdição, Jesus trouxe salvação. Aonde havia ódio, Jesus trouxe amor. Sabe, irmãos, tem dias, até parece que eu sou um super-homem, mas eu não sou. Tem dias que as forças faltam. Tem dia que o desânimo bate. Mas como eu renovo nas minhas forças, eu lembro da cruz de Cristo.
Eu lembro que o Senhor da glória se esvaziou por amor de mim. Eu lembro que Ele deixou o mais alto céu de glória para vir aqui nessa terra morrer por um desgraçado como eu. Eu lembro que aquele Senhor, o qual o Pai tem todo gozo, se fez maldito para que eu fosse abençoado no nome dEle. Ele bebeu toda a ira do seu pai, tomou todo o seu gole, derramou todo aquele cálice, ele consumiu aquele cálice, não sobrou nada para o seu povo. Não sobrou uma gota de sofrimento para o seu povo, só tem amor, só tem luz, só há salvação, só há perdão, só há misericórdia para aquele que descansa no Senhor. A cruz de Cristo, irmãos, a cruz de Cristo é que faz esses homens estar aqui. Paulo disse, no próprio capítulo 6, ele disse: mas longe está de mim, no versículo 14, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim. O mundo está crucificado para você, e eu para o mundo. Se gloriar na cruz, irmãos. Se glorio na cruz. Me lembro da cruz. A cruz é que me faz me quebrantar. A cruz é que me faz estar aqui. É a cruz de Cristo. É Ele. É somente Ele. Não sobra nada para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. É por conta da cruz. Essa cruz que veio para mim como bendita. Louvado seja Deus. Irmãos, a gente não tem noção o que é Jesus se esvaziar, Jesus se humilhar para redimir a um mais vil pecador, seus inimigos. É como disse John Bunyan: ainda se eu comesse, foi um prato de feijão, pastor, foi? Se eu comesse um prato de feijão puro todos os dias, eu era o homem mais feliz do mundo, se eu soubesse que era salvo. E é assim que o crente tem que pensar. Sabe, irmãos? Crer que Jesus o salvou, o resgatou, e você não é bom não. Não tem nada em você que atrai os olhos do Senhor. Isso é isso que a mente não compreende. Ele olha e não tem nada que atraia, mas por sua bondade, por sua benignidade, pela sua misericórdia, pela sua muita misericórdia, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem pessoas que se chocam com isso, tem pessoas que se chocam, mas irmãos, se Deus lançasse toda a humanidade no inferno, era para a gente ir para o inferno dando glória a Ele. Mas coube ao Senhor resgatar pessoas ruins, infiéis. Como eu não vou viver para esse Senhor? Como eu não vou amá-lo? É a cruz. Isso me basta, não precisa mais nada. Isso me basta. Se eu estivesse atrás de riqueza, se eu estivesse atrás de outra coisa, eu não estaria na segunda igreja congregacional. Porque sem eu estar na igreja congregacional eu consigo. Mas para ir para o céu tem que ser regenerado. E somente aqueles que creem no Senhor é quem vão. Terceira coisa, irmãos, que o cristão tem, as marcas, é o tema que foi colocado aqui desse aniversário. Sempre ele vai dizer, falaremos sempre assim: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Envia-me a mim. Os irmãos entendem que não há outra saída para mim e para você. Sabe, irmãos, eu acho interessante as coisas, sabe? Tem hora que a gente está pensando o que é que Deus precisa de nós. Embora a gente com a nossa boca confesse, não que Ele não precisa, eu sei, mas a gente age como se Deus de fato precisasse de a gente. Mas, irmãos, nós temos que entender que é um privilégio ser usado por Deus. Sabe aquela história que nós deveríamos estar clamando cada vez mais?
gritando a Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Me faz um vaso de honra. Eu estou aqui para trabalhar para ti, Senhor. Eu quero evangelizar, como o apóstolo Paulo, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Irmãos, quem foi impactado por essa palavra, não tem como deixar de anunciar essa palavra. Quer trabalhando, quer com o vizinho, aonde ele estiver, ele procura alguma coisa para falar desse amor. Porque só há um jeito dos homens alcançar a salvação, é através do evangelho, o poder do evangelho. E não é favor, irmãos. Eu sei que o jeito que eu falo, muita gente não gosta, mas eu preciso falar isso. Porque a gente pensa que Deus precisa da gente. A gente acha que quando está servindo alguma coisa aqui, está servindo para o pastor Luiz ou para mim, mas é para Deus. É para Deus, não é para o homem. E quem quer aplauso aqui, já recebeu o que ele queria. Lá ele não recebe, galardão não tem, porque ele queria o aplauso dos homens. Irmãos, é uma dádiva extraordinária trabalhar para o Senhor. Aquilo que você pensa que é maldição, que o mundo diz que é maldição, repreende em nome de Jesus, que é bênção trabalhar para o Senhor. Eu e você temos que orar todos os dias, vocês que estão com a saúde, a flor da pele, jovens, clamar: Senhor, usa a mim, Senhor, me ajuda, Senhor, a falar do teu amor, ainda que eu perca a minha vida, mas que eu leve o teu evangelho aonde ninguém escutou, aonde somente o Senhor e o diabo sabem do meu nome. Use as suas forças no evangelho. Isso está se acabando, isso está se findando. Esse mundo vai terminar, esse mundo vai parar, esse mundo vai se acabar. Ainda que o mundo, os homens digam que não, que isso é mentira, mas tão certo como eu e você está aqui à noite, esse dia está chegando, ele está às portas. Eu estou ouvindo os passos do Senhor. Não vale a pena você gastar a vida neste mundo de trevas. Fale do amor do Senhor. Fale dessa mensagem salvadora. Se você não tem certeza que é regenerado, clame ao Senhor nesta noite. Peça a Ele que lhe traga vida. Porque Ele é poderoso, Ele continua o mesmo, Ele está aqui nesta noite. O Evangelho não é apenas uma mensagem introdutória ao cristianismo. Ele é a mensagem do cristianismo. E o crente faria bem em dar a sua vida na busca de conhecer a sua glória e torná-la conhecida. Este deve ser o clamor do pregador do evangelho. Não só que os homens devem arrepender, mas que também devem receber. Porque é um grande problema, muita gente diz que crê, mas não recebe. Não vale de nada. Você crê, mas não recebe. Porque você não quer viver como o evangelho diz que é para viver. Então não adianta. Quem crê, também recebe. E ele não questiona. Eu nunca vi o vaso perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Por que me fizestes assim? Louve ao nome do Senhor, porque Ele lhe resgatou. Quer seja poucos dias ou muitos dias, mas para aquele que foi resgatado estará para sempre com o Senhor. O pregador não deve somente expor e denunciar a insatisfatória forragem desta presente era, mas também apontar para o único lugar onde a verdadeira comida pode ser encontrada. Ele deve se juntar a Davi em sua ademonstração a todos os homens: provai e vede que o Senhor é bom. Além do mais, ele deve a todos alertar que a evidência de que alguém verdadeiramente e salvificamente provou a Cristo é que ele continuará provando, continuará encontrando satisfação em Cristo e não poderá suportar a ideia de estar separado dele. Será que seu coração
está vivendo sem Jesus Cristo? Porque um homem regenerado, ele não suporta, ele não aguenta, ele quer estar perto do seu Salvador. Ele quer pregar essa mensagem, ele é impactado por essa mensagem. Ele não, sabe, irmãos, nunca mais chegou alguém para mim para dizer assim. Veja como é que o diabo faz. Porque nunca mais chegou alguém para mim. Antigamente, quando eu chegava nos cantos, eu trabalho com vendas, ando, o cara dizia: homem, o tal do crente é abusado demais, mas aquele povo é doido. Mas você sabe por que dizia isso? Porque pregava o evangelho. Hoje ninguém prega mais o evangelho, porque se veste igual às pessoas, vive igual às pessoas, tem o mesmo desejo das pessoas, as mesmas carências das pessoas, fala de um novo céu e da nova terra, mas não quer ir para lá, fala que quer estar com Jesus, mas não sabe nada de versículo de Jesus, diz que vive por Deus, mas qualquer coisa tira a pessoa da presença de Deus. Tem vergonha de falar desse Jesus. Nunca mais ouvia nos seus irmãos. Eu achava lindo, sabe? Alguém dizia: mas para os crentes são doidos. Eu digo: rapaz, ele gosta de Jesus demais, são doidos por Jesus mesmo. Se não tiver cuidado, ele só fica aqui, ó, Jesus, 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 Jesus. E só Jesus mesmo, irmão. Por ele vivemos, nos movemos e existimos. O mundo não está melhor, a sociedade não está mais compreensiva, o povo não deixou de precisar de Jesus, nada disso, irmão. Agora é que precisa, a hora se aproxima, é que nem Noé, arrependa-se e creia, porque Jesus está voltando. Essa é a mensagem. Você tem um bom filho, que não lhe maltrata, um filho educado, um filho que não chama palavrão, está se formando, passou em medicina, seja o que for, mas isso não salva. Não leva o homem para o céu. É o se arrepender e crer nessa mensagem que é loucura para o mundo, que é loucura, mas que Deus usa os loucos, aqueles rejeitados, como a igreja dele que está hoje aqui, para pregar essa mensagem de salvação. Só tem um povo no mundo que prega essa palavra, é aqueles que foram regenerados pelo sangue de Jesus. Ninguém mais prega, ninguém mais foi dado essa missão. Essa missão foi dada para aqueles que se converteram, para aqueles que aceitaram o evangelho. E ai de você e de mim se não pregarmos o evangelho. Irmãos, mais uma vez eu vou dizer, é um privilégio. Tem hora, irmãos, não é querendo ser melhor não, sabe? Mas tem hora que nas minhas viagens no carro eu digo: mas Senhor, mas para o Senhor me usa mesmo, está me usando, Senhor. Eu fico com vergonha, irmãos, acredita? Tem dias assim que eu digo: meu Deus. Aí na hora eu me lembro que está repreendido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ou pouco ou muito, tenho sido um instrumento na tua mão. Me usa mais, Senhor. Tem misericórdia de mim. Porque foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Para pregar essa mensagem, para pregar essa palavra. E para finalizar, irmãos, duas aplicações para a gente. A primeira nesta noite: aquele que tem as marcas de Cristo, ele morreu para si mesmo. Como o apóstolo Paulo disse em Atos dos Apóstolos 20 e 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, se você não morreu para si mesmo, você ainda não foi regenerado. Você não considera mais a sua vida preciosa. Você não vive mais para você mesmo, mas você vive para aquele que lhe alcançou, para aquele que lhe salvou. O seu prazer está em Deus, de dia e de noite. A sua alegria está no Senhor. A sua meditação está no Senhor. Você quer fazer a vontade desse Senhor. Você quer viver para esse Senhor, ainda que custe a sua vida.
Irmãos, é como eu costumo dizer, ser crente no Brasil é fácil. Enquanto a gente está aqui, tem gente que se queixa desses ventiladores. Mas enquanto a gente está aqui com esses belos ventiladores, dando vento, essas luzes maravilhosas, um olhando para o rosto do outro, cantando, louvando, gritando que Jesus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, morreu agora um cristão. Isso não é conversa de historinha não, morreu um cristão agora, irmãos. Onde não tem onde se reunir, onde não tem um ventilador, onde não tem um som, onde ele não pode proclamar na rua, Jesus é o Salvador, mas ele ainda proclama, porque ele foi impactado, ele foi regenerado, e o poder do Espírito Santo continua convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo. Porque ele não vive mais para ele não considera a sua vida mais preciosa. Irmãos, o crente ele não teme a morte. O que é que a morte pode fazer conosco? Nos colocar frente a frente, face a face com o nosso Senhor. O que é que a morte pode fazer? Nos levar para sempre para estarmos com o Senhor. E ninguém pode fazer algo que Deus não queira que ele faça, que Deus permita. O homem não pode nos fazer mal, só se Deus quiser que ele faça, porque Deus sabe todas as coisas. O importante é glorificar o nome do Senhor. E a segunda e última aplicação, para aquele que tem as marcas de Cristo, é viver como Cristo viveu. Como disse o apóstolo Paulo, será que eu e você podemos dizer nessa noite? Eu posso lhe enganar, você pode me enganar, mas a Deus ninguém engana. Será que você pode falar de todo o coração, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou? Será que os homens, será que seu esposo, será que sua esposa, será que seu irmão, será que seus amigos de colégio, será que seus amigos de igreja, será que aqueles que chega perto de você, consegue de fato identificar que não vive mais você, mas vive Jesus em você? As suas atitudes têm sido para proclamar o nome de Deus, ou se torna uma pedra de tropeço para aqueles que chegam perto de você? Nós não andamos segundo o mundo, nós não vivemos com o padrão do mundo, não é a vaidade do mundo que os homens querem ver em nós, não é os desejos carnais que os homens querem ver em nós, mas é o desejo do céu, é a vontade de Deus, é Cristo vivendo em nós para o mundo. Já dizia Moody, de 100 homens, um irá ler a Bíblia, 99 irá ler o cristão. E o que é que os homens estão lendo de mim e de você? O que é que os homens estão vendo em mim e em você? Ainda que eles nos odeiem, mas que eles vejam em nós e olhem e digam, ali realmente é um servo do Senhor. Ali é um homem que foi alcançado por Deus, um jovem, onde Deus impactou a vida dele, onde de fato ele teve um encontro, aconteceu algo sobrenatural que só Deus é quem pode fazer isso na vida desse homem. Ele ama como Jesus amou, ele perdoa como Jesus perdoou, ele tem misericórdia como Jesus tem misericórdia. Eu dizia a um pastor outro dia desse, ele disse que quando Jesus pede para a gente ter perdão, perdoar, é porque geralmente o próximo, aquele que nos ofendeu, nós somos tão mal quanto eles. E eu olhei para ele, eu digo, não deu o que era para dar, mas está dentro também. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Jesus nos amou. Se tem uma pessoa mais difícil no mundo de Deus amar, eu não sei se você confessa, sou eu.
Eu sou a pessoa mais difícil no mundo de Deus amar. E Deus, todavia, me amou com amor eterno. A pessoa mais difícil no mundo de se perdoar sou eu. E Jesus me perdoou naquela cruz. A pessoa mais difícil de ter misericórdia no mundo sou eu. Mas Jesus só me deu misericórdia e continua me dando. E aquele que é impactado por essa palavra, por esse Senhor, por esse Salvador, Ele ama, Ele perdoa. Ele tem misericórdia. Porque ele foi impactado por Jesus. E ele vive a vida de Jesus. Porém, irmãos, não há romantismo. Se você não foi regenerado, peça a Deus que Ele lhe venha trazer regeneração para você nesta noite. Porque tudo que eu falei aqui só vai amar, o relacionamento de Deus é de amor. Só vai amar fazer essas coisas aquele que foi regenerado. Não tente na sua religiosidade, não tente por sua própria carne. Não pense que você engana a Deus tentando exteriormente fazer alguma coisa. Porque o novo nascimento é de dentro para fora. O novo nascimento faz com que você ame. Quando fala em perdoar, não dói mais no seu coração. Você é o contrário, perdoa, você ama. Só quem pode fazer essa obra em você e em mim é Deus e ninguém mais. Somente o regenerado é que vive dessa forma. Somente aquele que é regenerado é que tem as marcas. Que você possa de fato falar, como o apóstolo Paulo: ninguém mais me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque Paulo não era um super-homem. Em toda a Bíblia, irmão, em toda a Bíblia, mas em toda ela, sem tirar e sem diminuir nada, nunca houve na história, na Bíblia, na história do cristianismo, nunca houve grandes homens de Deus. Só existiram homens pecadores, transgressores, miseráveis, alcançados por um grande Deus. Homens que era impossível amar como o apóstolo Paulo amou, mas porque ele amou, porque ele se dedicou, porque Jesus Cristo o alcançou, Jesus Cristo o transformou. O Rei da Glória, aquele que tem todo o poder, foi quem fez isso na vida desses homens. Que Deus nos abençoe nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e